Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhes dava nada, e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e veste-o, e ponde um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se.
Querido ouvinte, que Deus abençoe sua vida neste momento. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto, um texto mais emocionante da Bíblia. A saída e o regresso do filho pródigo. Talvez você esteja longe, talvez alguém da sua família esteja longe, ou talvez você esteja dentro da igreja, mas com o coração distante da presença de Deus, pois isso pode acontecer com você quanto com qualquer outra pessoa que esteja debilitado na fé. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas o coração dele está colocado longe do local, longe da palavra de Deus. Talvez você esteja assim, nessa condição. Longe, você se afastou, saiu da casa do pai. E então você fez como filho pródigo. Você foi conhecer novas amizades, conhecer novos amigos, e foi distanciando, se enfraquecendo, mais e mais. Então, talvez alguém da sua família esteja também nessa condição, ou talvez você esteja dentro da igreja, mas com o coração distante. Essa mensagem é para você. Este é o objetivo de Deus, de levar esta palavra para você, para que você medite. Jesus conta que um jovem pediu ao pai uma herança. E ele disse: pai, dá-me a parte que me pertence. Ele queria os bens, mas não queria a casa. Ele estava desgostoso com a casa do próprio pai. E isso fez com que ele decidiu a sair. Ele queria herança, mas não queria a presença, não queria estar no meio de sua família. Vamos dizer no linguajar muito usado hoje. Ele desejou curtir novas amizades, curtir o mundo. Isso é o que muitos fazem. E depois as consequências vêm chegando, sem dúvida, e sabemos que as consequências é muito pior. O diabo, quando a pessoa está fraco, ele mostra 1001 coisa boa, aparentemente boa aos olhos, mas ele é um falso, ele não tem amor, ele não sabe o que é o amor. Então, veja, preste bem atenção nesta linha dessa mensagem, que o Espírito Santo vai trazer você de volta se você está nessa condição. Quantas pessoas hoje fazem isso? Querem as bênçãos de Deus, mas não querem compromisso. Querem vitória, mas não querem comunhão. A Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua. Preste atenção, antes de sair fisicamente, ele já tinha saído no coração dele, ele já tinha tomado a decisão. Ninguém se afasta de Deus repentinamente. Primeiro, a pessoa para de orar, depois para de buscar, depois se esfria e depois vai embora. E o mundo parecia bonito no começo, mas tudo que começa na carne termina em vazio. A Bíblia diz que ele gastou tudo, e veio a fome. Porque, na realidade, enquanto ele tinha dinheiro, muito dinheiro, ele tinha muitas amizades, ele tinha muitas mulheres ao seu redor, ele então tinha festas à vontade, mas isso enquanto ele estava bem financeiramente. Mas o tempo foi passando e chegou à condição da fome, porque ele se tornou um mendigo. Veio a necessidade, veio a solidão. Ele foi parar cuidando de porcos. É o serviço que ele conseguiu, meus amados. Preste bem atenção, porque isso mexe com a nossa alma, como um líder, como um pastor. Sente pelas almas que fogem da presença
de Deus. Porque a gente sabe que as consequências é muito forte, muito forte. Você sai da presença de Deus, mas Jesus já nos adverte: sem mim nada podeis fazer. Ele foi para cuidar de porcos. Foi o único serviço que ele conseguiu para um judeu. Isso era o nível mais baixo possível que ele podia estar. Cuidar de porcos e, além do mais, comer das bolotas dos porcos. A mesma comida que os porcos comiam era o que ele também tinha para comer. Então, aí ele começou a lembrar da mesa do pai. A mesa do pai para o chiqueiro dos porcos, a diferença era muito grande. Preste bem atenção nisso. Essa escritura que tenho estado lendo, você volta nela para você meditar. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 até o versículo 24. Isso é muito forte. A diferença foi muito grande. Da mesa do pai, com toda a abundância que tinha, e parar no chiqueiro de porcos, cuidando de porcos e comendo das bolotas de porcos. E talvez você esteja me ouvindo agora e sente que desceu muito, errou, se afastou, perdeu coisas, perdeu paz, perdeu alegria. Mas deixe eu te dizer algo. Do fundo do poço, o fundo do poço pode ser o começo da volta. Porque Deus, às vezes, tem que permitir você chegar no fundo do poço para que você possa reconhecer que ainda você tem um pai. E no espiritual, este pai é Deus. E ele continua de braços abertos te esperando. A Bíblia diz algo poderoso, caindo em si. Foi quando ele, o filho pródigo, reconheceu as suas misérias. Depois de estar no fundo do poço, Deus permitiu ele chegar até ali. Mas a Bíblia diz que o fundo do poço, quando ele chegou naquele ponto, a Bíblia diz algo poderoso. Ele caiu em si. Ele reconheceu a sua falha. Reconheceu que ele havia errado. Ele mostrou com isso grande arrependimento. Ele acordou. Ele refletiu no que ele fez. Ele reconheceu o seu erro. Arrependimento começa quando a pessoa para de culpar os outros e assume: eu pequei. E ele tomou sua decisão. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Preste atenção. Arrependimento não é sentimento, é decisão. E aqui está a parte mais linda da história. A Bíblia disse que quando ele ainda estava longe, o pai viu. E isso significa que o pai nunca deixou de esperar. O pai o viu ele de longe. E o pai não foi atrás quando ele saiu, mas correu quando ele voltou. O pai foi de encontro com ele e o abraçou. Que imagem linda do amor de Deus. O pai, quando viu aquele filho chegando, era um mendigo, mas o pai reconheceu que era o seu filho, embora até a sua aparência não era mais a aparência de seu próprio filho, pois ele saiu com tudo, saiu um jovem lindo, muito bonito, muito bem vestido, e ali estava chegando um mendigo, quem sabe, cabeludo, cabelo sujo, todo sujo, maltrapilho, descalço. E agora aquele pai olhou, quem sabe, pôs a sua mão nos seus olhos, sobre os seus olhos, assim, e ele então disse: aquele é o meu filho. E o amor daquele pai foi tão grande que foi de encontro com aquele rapaz. E o pai foi, então, de encontro com ele quando ele voltou. E que imagem maravilhosa do amor de Deus. Talvez você pense: eu fui longe demais, eu errei demais, eu não mereço voltar.
filho. O filho também pensava assim. Ele ensaiou um discurso para dizer para o seu pai: pai, não sou digno de ser chamado teu filho, me trate como um de seus jornaleiros. Mas antes de terminar a frase, o pai o abraçou. Isso significa que a graça interrompe o discurso da culpa. Ali estava ele sob a soberania daquele velho pai. O pai mandou trazer para ele a melhor roupa. Isso significa posição restaurada. Mandou trazer para ele um anel e colocar em seu dedo. Isto aponta para a autoridade restaurada. Trouxe sandália para colocar em seus pés, mostrando dignidade restaurada. Ele voltou pensando que seria servo, mas foi recebido como filho. Escute isso. Quem volta arrependido não encontra condenação, encontra restauração. Talvez você seja o filho que saiu. Quem sabe estou falando com alguém que desviou da presença de Deus. Saiu da casa do Pai. Ainda mais com a revelação da mensagem que Deus enviou nesta última hora. E você sabe que esta é a voz de Deus para os últimos dias. Você se encontra afastado desta mensagem. Eu oro que Deus tenha misericórdia de você, toca em seu coração, para que você se desperta enquanto é tempo e volta, filho, para a casa do Pai. O filho que estava pensando em sair, se tem algum filho na igreja ainda, mas está pensando de sair, porque geralmente a saída de um geralmente estimula outros que está fraco na fé. Porventura tem algum filho que está pensando em sair da presença de Deus, ou alguém que precisa perdoar quem voltou. Hoje é dia de decisão. A casa do Pai ainda está aberta. A graça ainda está disponível. O abraço ainda está preparado. Não importa quão longe você foi, importa a direção que você decide tomar agora de volta para a casa do Pai. E se você está me ouvindo e sente que precisa voltar, faça essa oração. Simplesmente faça essa oração comigo. Oração simples. Decide em seu coração aí mesmo, onde você está ouvindo esta mensagem, nesta hora, este apelo diretamente de Deus para você. Ore comigo. Simplesmente você disse, faça essa oração simples. Pai, eu pequei contra ti, mas eu quero voltar para a palavra. Eu não quero ficar de fora quando o arrebatamento acontecer. Eu quero estar junto com aqueles que farão parte, com aqueles que subirão para a ceia das bodas do Cordeiro. Tem misericórdia de mim, não deixa eu ficar para trás. Me recebe, Senhor, de novo me recebe. E eu tenho certeza, meu amigo, eu tenho grande certeza comigo, tenho convicção. Deus está esperando pela sua decisão. Não fique esperando para depois. Quantos têm saído da presença de Deus? Eu tenho certeza que coisas boas não têm acontecido na sua vida, e mesmo que alguma coisa boa aparente tenha acontecido na sua vida, dentro de você existe um vazio. Não existe essa pessoa que sai da presença de Deus e permanece a mesma pessoa. Porque há um vazio no fundo do seu coração. Uma voz sempre clamando e te estimulando que você volte para os braços do Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso Pai. Ele está esperando por você. Ele está esperando pela sua decisão. Porque o amor do Pai é maior do que o seu erro. Se você quiser
abrir seu coração, se você fizer esse propósito com ele, a partir deste momento, nessa mesma hora que você está ouvindo essa palavra, onde você estiver, decide a sua vida para com o Pai e diz: voltarei para a casa do Pai. Me perdoa, Senhor. Quero estar em companheirismo com os meus irmãos. Sinto falta daquele pão vivo que desceu do céu, daquele maná que todos os domingos participava. Estava eu alimentando a minha alma e agora sinto um vazio dentro de mim. Nada tem preenchido esse vazio, por mais que eu tenha tentado com festinhas de final de semana, com festinha com os amigos, mas dentro de mim há um vazio muito grande. Eu me rendo a Ti, Senhor. Tenha misericórdia de mim e aceita-me como sou, como estou. Estou de volta à casa do Senhor. Me perdoa pelos erros cometidos. E isso você encontrará Deus com os braços abertos, como estava o pai do filho pródigo quando ele veio chegando como um mendigo de volta. Deus te abençoe, meu amado ouvinte, onde você estiver, que a graça de Deus possa tocar no mais profundo do seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.